بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عزيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. O conceito de unidade. A consciência é a luz interior e para que se possa alcançá-la, Deus enviou profetas com as leis divinas. Quando estudamos as leis divinas e os ensinamentos do profeta Muhammad, apenas uma verdade vem à luz. A razão da criação da raça humana foi o reconhecimento de Deus como um único ser. Esta unicidade de Deus é rotulada como unidade. A unidade ou o conceito de acreditar em um Deus e declará-lo como o único Criador foi revelado aos profetas e apóstolos através da revelação divina, Vahy. Como os profetas recebem a revelação através da Vahy, qualquer declaração deles isenta de conjecturas. Por outro lado, grupos religiosos que não reconhecem os profetas tentam encontrar e definir esta unidade divina através de suposições. Desde que os seres humanos surgiram na Terra, estão tentando o reconhecimento de uma única fonte superior, buscando direções através de suposições. Os grupos religiosos que não reconhecem os profetas e apóstolos sempre buscaram a unidade através de conjecturas. Sua suposição equivocada sempre apresentou o conceito da unidade divina através de crenças pagãs, e por vezes, essas ideologias também entraram em confronto com outros conceitos e religiões. Qualquer ideologia sustentada por suposição ou ficção pode somente manter-se e apoiar outras por pouco tempo, mas costuma falhar, porque é baseada na suposição. Por outro lado, o conceito da unidade divina apresentada pelos profetas não se baseia em postulação. Quando discutimos a humanidade e seu desejo de bem-estar, chegamos à conclusão de que a raça humana é uma família. O guardião desta família é o único, que está acima de quaisquer dúvidas e suspeitas. Para unir a raça humana nessa ideologia, temos que agregar a ideia ou pensamento de que Deus é um ser, guardião da raça humana. Todos os profetas, de Adão a Moisés, Jesus, Muhammad, paz esteja com eles, pregaram a unidade de Deus. Os ensinamentos dos profetas não se chocam uns com os outros. Se a raça humana pretende atingir a salvação pela unificação em um único conceito, precisa aplicar o conceito de unidade de Deus pregada pelos profetas. A história nos relata que as outras ideologias e seus seguidores, que não aceitam a unidade de Deus pregada por seus profetas, caíram no esquecimento ou estão passando por esse processo. As gerações de hoje estão mais pessimistas que as anteriores e as futuras estarão sujeitas a mais desesperança, a menos que a raça humana volte ao ponto da unidade divina, pregada pelos profetas. Sabemos que no mundo de hoje os países e nações têm estilos diversos de vida, culturas, vestimentas e culinária. No entanto, quando olhamos além dessas diferenças, notamos que os humanos têm um denominador espiritual comum,
É a crença de que todas as criaturas são uma só e o ser que atende à necessidade das criaturas é também um. Todo o avanço, o desenvolvimento da raça humana e os ramos do conhecimento estão ligados a uma única fonte. Nenhum ramo do conhecimento poderia tornar-se ciência a menos que um ser inspirasse o saber na mente humana. Nenhum avanço é possível sem uma profunda reflexão. Devemos ter algo para produzir, pois o desenvolvimento não poderá ser obtido de outra forma e o avanço só é possível com a existência da raça humana. Sem ela, nenhum progresso poderia ser alcançado. Nada poderia ser inventado se a ideia não penetrasse na mente. Este é o elo espiritualmente ativo em todas as espécies e em todos os indivíduos dessas espécies. Essa fonte é a unidade divina. Os estudiosos de hoje precisam corrigir todas as interpretações e ideologias erradas. Esta é a única maneira de trazer as nações do mundo a um único círculo espiritual, que é o conceito da unidade divina apresentado pelas Escrituras, incluindo o Alcorão Sagrado. Para acessar e executar a unidade divina do Alcorão Sagrado, temos que nos libertar do ódio e de todos os preconceitos. Está próximo o tempo em que a raça humana, depois de passar por terríveis conflitos no futuro, ideológicos ou econômicos, será obrigada a lutar pela sua sobrevivência. A salvação só poderá ser alcançada através da unidade divina. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.